Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 30 minutos. Hoje é terça-feira, dia 12 de outubro. Um homem diz que foi vítima de racismo dentro de um ônibus no centro de Porto Alegre. Vamos até a redação, destaque com ele. Bom dia, Glauco. Bom dia, André, bom dia a todos. Pois é, ele entrou no ônibus simplesmente para pegar o transporte coletivo, o ônibus não saiu e quem entrou foi a polícia. Ele saiu algemado. Mas que história é essa ainda? Daqui a pouco a gente conta. Pois é, e Glauco tem novidades sobre o caso do garçom que teria abusado de uma criança dentro de uma pizzaria no domingo à noite em Gravataí, não é verdade? Isso mesmo, nós inclusive conversamos com o garçom e a mãe do menino que foi vítima ou teria sido vítima também se manifestou. E a posição da polícia nesse caso, que é muito importante, André. É verdade, todos os detalhes em instantes, 11h31. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, neste feriado, já está no ar. Em seguida, nós vamos falar sobre o surto de uma doença que está causando diarreia em muitos gaúchos. Já são muitas cidades, pelo menos 25 cidades aqui no estado, que tem casos desta diarreia, desta doença. E as autoridades estão trabalhando agora para saber a origem da contaminação, se ela vem da água, se ela está vindo de alimentos. Então é importante todo mundo ficar bastante atento. Como eu disse, em seguida vamos trazer detalhes, mas os cuidados básicos de higiene são extremamente importantes. Mesmo que em meio à pandemia todos estão se cuidando, mas a limpeza de caixa d'água é importante também. Enfim, agora as autoridades estão tentando descobrir que tipo de bactéria está causando este surto em pelo menos 25 cidades aqui do Rio Grande do Sul. Lembrando, diarreia em crianças, adultos e também animais. Daqui a pouco a gente traz as informações para você. 11 horas e 32 minutos, eu quero saudar neste momento a nossa parceria, mais um amigo nosso que está chegando aqui com a gente nesta parceria aqui no SBT, que é nossos amigos da Melnick. E chegou o Open Protásio, o novo lar com parcelas acessíveis que cabem no seu bolso. Apartamentos de 2 dormitórios, repito, 2 dormitórios, vaga na garagem no coração do Alto Petrópolis. Condomínio de torre única, com apartamentos de até 46 metros entregues com churrasqueira e piso laminado nos dormitórios. Veja como é importante, que muitas vezes se compra e não vem com o piso, você que tem que fazer o acabamento. Neste caso, não, vem com piso laminado. Estrutura completa com playground, piscina adulto e infantil, academia, salão de festas, brinquedoteca, espaço pub gourmet, pet place, ou seja, um espaço para os animais e também bicicletário. Visite o estande de vendas na Avenida Protásio Alves, 8.129, que fica ao lado do supermercado Center Shop. Ou ligue para 51 2500 7708. Open Protásio, abrindo uma porta para o seu novo lar. Os amigos da Open, que é uma das empresas da Melnick, então a gente saudando essa empresa que tem, agora em 2021, completando 51 anos de muita história e de muita qualidade aqui no Rio Grande do Sul. Aos nossos amigos da Melnick, da Open, muito obrigado por esta parceria que seja duradoura. A Melnick, a Open, sempre priorizando a qualidade nos seus empreendimentos, empresa, como eu disse, com 51 anos. Bem-vindos a esta parceria aqui ao SBT. Uma hora eu vou ter que ir lá visitar. E aí eu vou mostrar para vocês. Muito bem, gente. Agora 11 horas e 34 minutos, isso, 11h34. Hoje, sem dúvida, é uma data especial. 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E hoje também um grande símbolo religioso nacional, o Cristo Redentor, lá do Rio de Janeiro, está de aniversário. O Rio Grande do Sul se prepara para ganhar em breve uma estátua similar, que certamente vai levar muitos fiéis à cidade de Encantado. Colega Lucas Abate, em que fase está a obra do nosso Cristo Protetor na cidade de Encantado, hein, Lucas? Bom dia. Oi, bom dia, André, a todos que nos acompanham neste feriado. 80% de conclusão das obras. O que isso significa? Cristiano vai mostrar pra gente. Braços prontos já, inclusive na cor original. Nossa, e também a cabeça do Cristo Protetor já está pronta. Falta apenas a parte da estrutura mesmo, essa parte final
E isso, André, deve ficar pronto até o final de janeiro. Se tinha uma expectativa de concluir um pouco antes, só que teve um período aí de chuvas, de umidade um pouco mais alta, que atrasou um pouco mais as obras, por isso ficou esse prazo um pouco mais ampliado até janeiro. André, eu já vou mostrar a vista daqui, que é muito bonita também, tem vista para o Rio Taquari, vista para a cidade de Encantado, mas eu vou deixar um destaque, deixar o pessoal na curiosidade aí. Lá no peito, na altura do coração do Cristo, André, vai ter um mirante. E assim que ele estiver pronto, que o Cristo estiver pronto, as pessoas, público, turistas, fiéis, poderão subir de elevador até o mirante, que fica uma altura mais ou menos de 40 metros acima de onde a gente está, e de lá ter uma visão ainda mais privilegiada, sendo possível observar nos dias mais claros até mesmo a cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, André. Olha só que espetáculo. E hoje o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, completando 90 anos, 100 anos, na verdade, desde o início, né, da ideia inicial de se colocar o Cristo no Rio de Janeiro. E eu escutava que o Cristo, ele traz para o Rio de Janeiro hoje um valor assim. Muitas pessoas que vêm fazer turismo no Rio de Janeiro ficam 1 ou 2 dias a mais justamente por causa do Cristo, se não para visitar, mas para admirar o Cristo de longe. Hoje, atualizado, o Cristo Redentor no Rio sairia um custo de 32 milhões de reais, o que, para o retorno financeiro que se tem do investimento, rapidamente a cidade do Rio de Janeiro, ela já veio esse dinheiro, já retornou esse dinheiro. Em meio a algumas polêmicas que teve na época, está aí o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, hoje completando, portanto, 90 anos. E o nosso Cristo Protetor na cidade de Encantado, a gente imagina, né, Glauco? E também Lucas, o quanto que vai trazer de retorno. Inclusive o prefeito, do Rio de Janeiro já disse que quer estar presente, Quer estar presente na inauguração do Cristo Protetor. Até fazia uma brincadeira de fazer uma ligação entre os dois Cristos. Este Cristo em Encantado, foi inspirado certamente no Cristo do Rio de Janeiro, assim como o Santuário Nacional do Cristo Rei em Lisboa também foi construído na beira do Rio Tejo, inspirado no Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, Glauco. Comprovado através de estatísticas, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, assim como a Torre Eiffel em Paris, símbolos dos mais fotografados, mais reconhecidos no mundo inteiro, vira identidade. Assim como deve virar também o nosso Cristo Protetor lá em Encantado. Certamente será eu acho que até a cidade se prepara, não é, Lucas? Para esse passo, no turismo que vai ser o Cristo Protetor aí em Encantado, Lucas. E a gente já percebe no caminho para cá toda a estrutura, a própria rodovia, claro, ainda está em obras, tem um trecho de chão batido, mas que certamente esse acesso será melhorado. A cidade está se preparando para receber esse público. Um detalhe curioso, André, você falou sobre essa situação envolvendo a brincadeira entre o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, com o prefeito daqui. A nossa estátua, tem 37 metros, sem considerar o pedestal. Isso torna ela a maior estátua do gênero do mundo, maior inclusive que o Cristo Redentor. Então o Eduardo Paes fez uma brincadeira, postou uma foto do Cristo lá do Rio, dizendo, fazer uma maior é moleza. Quero ver ter uma vista dessa. Só que a nossa aqui também, mostra, olha então. só, agora sim a gente vai revelar. A nossa também tem a vista, claro, não tem o mar, não tem aquele visual gigantesco do mar, mas tem aqui, cidade de Encantado abaixo, lá no meio o Rio Taquari, dá para ver também bastante a região dos vales, e a promessa é que lá de cima dará para ver também a cidade de Bento Gonçalves. Qual é a altura? E eu conversei, André, porque essa aqui é uma obra... A altura da estátua é de 37 metros mais o pedestal. Esse mirante vai ficar mais ou menos na altura do coração. Então, uma altura aproximada dos 40 metros, que vai ser possível ter uma visão até mais privilegiada do que a gente está tendo aqui nesse momento. E eu conversei um pouco mais cedo com o vice-presidente da Associação Amigos de Cristo, porque essa não é uma obra pública, é uma obra privada, feita por pessoas, por uma mobilização aqui da cidade. E ele nos atualiza sobre o status da obra e o que a cidade espera a partir da conclusão. Então a gente está recebendo esse evento grandioso hoje, dia da Nossa Senhora Aparecida. E a gente está muito feliz, muito contente com o pessoal. Já está havendo bastante romarias, o pessoal já está vindo fazendo caminhadas, o pessoal está vindo fazer as visitações guiadas.
que são essas visitações guiadas que estão ajudando a gente a concluir a obra do nosso Cristo Protetor aqui de Encantado, né? Muito bem, para quem está chegando agora, medidas 11h40. exatas. Desculpa, Lucas, 11h40, para quem está chegando, hoje estamos mostrando o Cristo Protetor, né? Em breve será inaugurado. A gente olha e que obra bonita que está sendo construída na cidade de Encantado. E ele é para ser maior, mais alto que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. É isso, Lucas? É isso, André. E vamos trazer então as medidas exatas agora. O nosso Cristo Protetor, aqui na cidade de Encantado, 43 metros de altura ao todo, 37 metros de estátua, que torna ela a maior do mundo, e 6 metros de pedestal. O Cristo Redentor do Rio de Janeiro tem 38 metros de altura ao todo, são 30 metros de estátua e 8 metros de pedestal. Então a nossa estátua realmente vai ser maior, 5 metros totalizando maior. o tamanho dela e o pedestal. A gente está falando dessa obra bonita, André, e claro, não poderia falar sobre o criador dela. Então vamos ouvir o que ele nos disse hoje um pouco mais cedo aqui. É grandioso, né? E a repercussão maravilhosa e a receptividade do pessoal do Vale Taquari. Não falo mais nem só de Encantado, né? Que é um povo aconchegante, mas sim de todo o Vale, o carinho. E isso vai fazendo com que eu me inspire e deixando a obra cada dia mais bonita, né? Junto com o meu pessoal. Tá aí, ao vivo de Encantado, Lucas Abate mostrando as obras do Cristo Protetor, obra que é feita com toneladas e toneladas, pedra, cimento, concreto, né? Inclusive feita por um escultor que conversou aí com o Lucas, mas a gente percebe a perfeição nos detalhes, vocês viram? Do rosto, né? Os detalhes dos braços, das mãos, quer dizer, é uma obra que vem chamando muito a atenção e vai ser uma referência turística aqui no Rio Grande do Sul, né, Lucas? Isso, André. E até vamos tentar localizar agora, mostrar com detalhes melhor a obra. O Cristiano está mostrando ali, tem algumas placas dessa parte mais de baixo, que seria a base da estátua. E subindo um pouco mais, Cristiano, lá onde tem aquela faixa laranja, com um redondo laranja e a parte de fora preta, mais ou menos naquela altura é onde tem o coração do nosso Cristo Protetor. É naquela altura que a população, os turistas vão poder observar toda essa vista maravilhosa que a gente está vendo aqui da cidade de Encantado, do Rio Taquari e principalmente do Vale Taquari. Hoje a gente foi recebido aqui com esse dia muito bonito também. Inclusive, André, não sei se a gente tem essas imagens feitas de um time-lapse. O Cristiano, nosso cinegrafista, fez um pouco mais cedo, muito bonito, com as nuvens passando sobre o Cristo Protetor. Não, bonito. Olha, especial, hein? Que imagem, gente. Imagem de agora de manhã. Gravadas, né, por toda a nossa equipe em Encantado, Rio Grande do Sul, o Cristo Protetor, que vai ter um diferencial, pelo que o Lucas fala, do Cristo Redentor do Rio, porque o Cristo lá no Rio de Janeiro você não tem acesso, né, interno, você não tem como subir e visitar, né, internamente, você só vai na base, diferente do nosso Cristo Protetor aqui em Encantado, né, Lucas? Isso, André, vai ter um mirante e para acessar esse mirante, a pessoa vai poder utilizar um elevador. Vai levar uma altura aí entre 30 e 40 metros, agora não sei exatamente qual a altura, até esse mirante que fica bem na altura do peito de Cristo. E de lá, essa pessoa vai ter uma visão ainda mais privilegiada do que a gente está mostrando agora. Até como eu disse, a gente está no Vale do Taquari, cidade de Encantado, e lá de cima, André, em um dia mais limpo, sem praticamente nada de nuvens, diferente de um dia como hoje, um dia um pouco mais limpo, será possível ver a cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, que fica mais ou menos à direita. A gente está olhando aqui, é mais ou menos nesse sentido onde o Cristiano mostra a imagem ao vivo agora. Atenção. Claro, agora não dá para ver dessa altura, está um pouco mais de nebulosidade, tempo encoberto, mas num dia limpo e lá de cima, e eu acho que a gente vai voltar aqui, André, quando tiver tudo pronto, vai ser possível ver
sim a cidade de Bento Gonçalves. Eu disse atenção porque chegou uma informação agora, tem novidades no caso do árbitro agredido no jogo lá no Vale, lá em Venâncio, no Vale do Rio Pardo. Em seguida a gente traz as informações. Só finalizando aqui com o Lucas, lembrando que no Rio de Janeiro, olha a estrutura toda que se cria turística ao redor. Isso vai ser, a gente não tem noção do que vai ser turisticamente isso para o Rio Grande do Sul de modo geral. Helicóptero vai ter à disposição para visitar, para fazer voos panorâmicos, restaurantes, toda uma estrutura, souvenirs e tudo mais. É o que o Rio Grande precisa. É uma obra grandiosa, foi construída com doação da comunidade. Devagarinho foi sendo construída e está aí praticamente pronta. Não sei quando é que inaugura, Lucas, só para a gente finalizar. André, a conclusão das obras prevista para o final de janeiro. Teve um atraso aí por conta do tempo mais chuvoso nos últimos dias. A inauguração ainda não tem uma data definida. A partir do final de janeiro, quando tiver tudo pronto, os acessos também concretizados, aí sim vai ser feita a inauguração. Mas quem quiser, André, já pode visitar. Tem visitas guiadas todo o sábado. É um valor simbólico que se paga, que ajuda também na construção. Como você bem disse, não leva dinheiro público, é dinheiro da comunidade. Então essas visitas guiadas que acontecem todo sábado estão ajudando também no financiamento dessa obra. E que o Cristo protetor, né, proteja todos nós que estamos precisando sim de muita bênção e proteção. Obrigado, Lucas Abate, bom retorno para ti e a tua equipe aí de Encantado, retornando para Porto Alegre. Obrigado pela participação com a gente. Agora 11 horas e 46 minutos. Atenção, atenção, tem novidades no caso do árbitro. Muitas informações do Internacional no que diz respeito a contrato do Guerreiro, é isso? E afinal, quem vai ser? Já tem novo técnico? Não vai ter? Entra em campo Matheus Schenck e direto da redação ele, Glauco Paza. E aí, começamos por onde? Cheio de informação. Vamos começar com a informação mais nova, né? Boa tarde a todos, boa tarde André, Glauco, todo mundo ligado no SBT Rio Grande. Ontem completou uma semana, né, daquela agressão absurda que o Rodrigo Crivellaro, o árbitro da partida entre Guarani de Venâncio Aires e São Paulo de Rio Grande, ele sofreu do jogador William Ribeiro, atacante que estava no São Paulo. Pois muito bem, agora há pouco saiu a decisão, o Ministério Público vai recorrer da liberdade preventiva do jogador. O William Ribeiro foi solto preventivamente na última terça-feira e com isso agora o Ministério Público vai recorrer dessa decisão para que o jogador seja preso novamente. A decisão, a gente lembra, né? A decisão pela liberdade foi decorrente de três fatores, basicamente. Do fato de que a juíza que determinou isso declarou que o jogador em liberdade não vai causar problemas no transcorrer do processo. Também do fato de ele ter uma residência fixa, né, em Rio Grande e de ele ser réu primário. Esses três fatos, por enquanto, determinam a liberdade provisória dele. Mas foram três fatos no passado que embasaram o Ministério Público para recorrer da decisão, que foram 3 casos de agressão envolvendo esse ex-jogador. É verdade. Ex-jogador do São Paulo. Oficialmente ainda é jogador de futebol, ele tem 30 anos, né? Não é nenhuma criança, tem 30 anos e cometeu essa barbárie. Lembrando que o árbitro, ele vai passar por um processo cirúrgico, né? Ele vai passar por cirurgia para correção de um problema em uma das vértebras. E, enquanto isso, ainda o Rodrigo Crivellaro vai ficar 90 dias, 3 meses com um colar cervical, né, André? E aí, Glauco? É uma situação muito complicada, realmente. Teve lesão também de ligamentos, foi uma agressão covarde. E essa questão judicial, se mantém preso, se não mantém preso, eu acho que é uma coisa momentânea. O que tem que se ver, tem que se observar realmente a aplicação da justiça de uma forma muito forte, nesse sentido de que ele tentou ou não tentou ali um homicídio. É isso que tem que ser visto, né? E uma parte diz, não, ele não tentou, aquilo ali foi uma discussão de jogos. Poxa, mas o juiz já estava no chão. E aí ele foi lá e deu aquele chute. E aí tem o risco, quando tu assume o risco também, né? Pode até não ter a intenção, mas tu tá assumindo o risco. Infelizmente, o futebol foi parar na justiça comum, porque na justiça desportiva também existe a possibilidade dele ser banido do futebol. É outra questão também, né? Olha só, ô Glauco, hoje é Dia das Crianças e eu posso dizer com certeza que eu vivo aprendendo contigo, sabia? Não é brincadeira, sério, eu vivo aprendendo contigo. O tio vai ouvir de novo. Sou muito mais jovem, né? Importante destacar isso. Mas olha só, o Glauco fez uma matéria muito especial falando sobre racismo no futebol. Recentemente a gente teve o caso do Celcinho, jogador de futebol do Londrina, que recebeu ofensas racistas num jogo contra o Brusque. Pois muito bem, recentemente também, na semana passada, o Brusque teve uma multa por causa disso retirada na justiça. O Glauco Paza conta mais pra gente.
Relator do processo de injúria racial contra Celcinho na partida entre Brusque e Londrina destacou a gravidade da infração. Ele manteve a perda dos 3 pontos do time catarinense na Série B do Brasileirão e a suspensão do dirigente que ofendeu o jogador, mas retirou a multa de R$60 mil. Celcinho teria sido chamado de macaco durante a partida. Segundo o relatório anual de discriminação racial do futebol, o número de registros de casos de racismo, LGBTfobia, machismo e xenofobia nos esportes caiu pela metade no país, entre 2019 e o ano passado. A maioria dos registros envolveu jogos de futebol. Em quase todo o ano de 2020, as arquibancadas dos estádios ficaram assim, vazias, por causa da pandemia. Este pode ser um dos motivos para a diminuição das denúncias em jogos de futebol. Por outro lado, aumentou o número de casos de discriminação no ambiente virtual. É aquela impressão que as pessoas têm que a internet é uma terra sem lei, que elas podem na internet fazer qualquer coisa, inclusive preconceito e discriminação. O preconceito no futebol é ainda maior se levarmos em conta a representatividade. São apenas 2 técnicos negros entre os 40 que treinam clubes nas séries A e B. Marcão, do Fluminense, e Felipe Surian, do Sampaio Corrêa. Perguntado sobre o tema, o técnico da seleção brasileira foi taxativo. Há sim um preconceito. Há sim, ele é arraigado, ele é estrutural, sim. E tenho dito, todo mundo sabe, mas é sempre bom reforçar. E só para terminar esse assunto, enquanto tiver decisões como essa, de tirar multa, de não sei o que lá, de liberdade provisória, as coisas vão continuar assim. Essa que é a verdade. É a posição que o Ministério Público teve com esse jogador. Celcinho? Não. Ah, o William Ribeiro? Não, o que agrediu o árbitro. William Ribeiro. Justamente porque futebol envolve aí uma legião de pessoas, crianças. Então, também precisa ser exemplar. E neste caso dessa agressão, isso foi das argumentações do Ministério Público, dele voltar sim para a cadeia, pela atitude dele que teve em campo com esse árbitro, lembrando que já tinha 3 outras ocorrências de agressões durante jogos de futebol. Pois então. Pessoal, a gente vai tentar aliviar um pouco o clima hoje, Dia das Crianças, como eu falei. Ô, Glauco, que é isso, Glauco? Hã? Que camisa é essa aí? Me explica. Ué, não conhece? Tá, mas por que tá segurando? Não entendi. Ah, porque aqui atrás tem uma surpresa. Não sou eu a surpresa. É o Glauco! Ei, achou! Como fazia meu filho? Achou! Tá, seguinte, ó. Olha, essa camisa é bonita, hein? Olha aí. Cara de casa vai dizer, é colorado. Não, amigo, depois tem do Grêmio. Calma, tá? Ainda bem que a gravata está ajudando a contrapor e a máscara verdade. também, né? É tudo metodicamente pensado. Só que é o seguinte, ó. Essa camisa pode parar na sua casa. Na minha? Não, na tua não. Na tua não. Só um pouquinho. Segura teu facho aí. Essa camisa pode parar na sua casa. Agora, para ganhar, não é bem assim, entendeu? Tem que participar de alguns desafios que a gente vai lançar lá nas nossas redes sociais. Você vai lá, vai saber qual é o desafio, que, aliás, vem em 2 etapas, tá? Mas você pode levar essa maravilha. E olha que para comprar não é fácil, viu, André? Isso caro. aqui tá custando, acho que uns 2 quilos de carne. Tá caro. É porque a carne tá cara, uns 2 litros de gasolina. Tá caro. Tá caro, amigo. E por aí vai. Os parâmetros de caro estão cada vez mais Foram complexos. redefinidos. Ô, Glauco, a gente fez um clipezinho, mas daqui a pouquinho a gente vai ver o clipe do Dia das Crianças. A gente já tem as imagens, Lili, da criançada da dupla Grenal? Vamos dar uma olhadinha pra gente entrar no clima do Dia das Crianças. Quem são esses aí? Olha, Rapaz, não tenho a menor ideia. Quem são esses aí? Hã? Só sei que são... Você em casa que tá vendo aí. Da esquerda é um muito querido, né? Olha aqui. O da esquerda de quem vai ou de quem vem? Da quem tá olhando, quem tá olhando tá. pra tela, o esquerdo. O da esquerda, se é muito querido, é o Glauco, então. Não? André Raro. Isso aí, o André Raro. Deve ser uma pintura, não tinha câmera naquela época. Não tinha, era desenho, né? Não, e não tinha cabelo branco, né? Que coisa E parece magro, né? Isso. Parece magrinho. Agora, o da direita é muito simpático. Vocês O da direita é bonitão. Puxa vida, como era bonito esse cara, né? O tempo fez mal. O tradicional cabelo tigelinha, né?
Era o que tinha, meu amigo. Era o que tinha. Lá no interior, lá em Jaguari, os caras cortavam com facão. Uma coisa mais fofa. Olha aí, coisa linda. Mas tem mais, né? Vai ter aí uma gurizada que joga bola, inclusive, não tem? Olha aí. Olha o que o tempo faz. Assim, ó. Judiou. O importante é ter saúde, né? Ele tem. Não, uma pessoa Importante é ter bonita de interior. convivência Assim. com pessoas como vocês, como os nossos colegas. Isso é que importa. Podemos falar sério agora, Luciano, Não. Lili? Não podemos falar sério? Não podemos. O que eles estão dizendo aí que eu não estou ouvindo? Ó o Glauco. Aí, ó, o tempo também fez feio pro Glauco ali, ó. Tava tão bonitinho. Mas aqui, ó. Não, eu era bonito, né? Não, eu Era. sou bonito, na verdade. Ô, Glauco, você faz quantos anos, Glauco? Cara, deixa eu fazer 9 fora, 42, 45. Eu achei que tu 46. tinha 45. Mas é que aquela mania no interior de registrar antes de nascer, rapaz. É um negócio incrível isso aí. Uns 20 anos, né? Mais ou menos. Mas enfim, vamos tentar falar sério, porque o Grêmio segue buscando um treinador, o Grêmio segue atrás de um técnico. Fala Olha sério. a tela aí. Roger, não vai ser. fala Mano, sério. não vai Eliminado. ser. Lisca, quem sabe, não é unanimidade. Thiago Gomes, será? Thiago Gomes chegou ontem a Fortaleza, vai comandar o Grêmio contra a equipe do Fortaleza nesta quarta-feira à noite. Por enquanto é o Thiago Gomes. O Grêmio tentou também o Maurício Barbieri, treinador do Bragantino. Só que o cara tá na final da Copa Sul-Americana, não vai sair agora. Sabe qual é o nome que eu tô falando agora? Segura, senta na cadeira. Tá, peraí, deixa eu sentar aqui. Senta. Odair Helman. Que está no Al-Wasl dos Emirados Árabes. Tá nesse... Olha essa, esse aí. Será? Não, assim, ó, é aquela situação, tenta um, não dá, tenta outro, não dá. Não, e aí, fica chato, meu né? amigo... Não, e aí fica chato, não fica? Não, fala cara, a assim, verdade. É que daqui a pouco a gente fica por mentiroso, porque não vem... Não, mas teve, o Grêmio tentou, não fechou. Não é que a gente está inventando nomes, não. Não, e tem gente existem que não sondagens. quer, tem gente que não quer, por quê? Porque acha que vai ser queimado, o Grêmio, se for rebaixar. Só para finalizar rapidamente, fiquei pensando no Al-Wasl. Rapidamente no esporte, então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Guerreiro, ele está indo embora do Inter. Olha a nota que o Inter divulgou ontem à noite para a imprensa, falando basicamente que o Guerreiro pediu dispensa, mas não é bem assim. A diretoria e o jogador estão chegando num acordo para rescindirem esse contrato que vai até o final do ano. Daqui a pouquinho, André, a gente vai falar mais sobre esta situação, beleza? Até daqui a pouco, então. Obrigado, Matheus. Muito bem, tá aí. Em seguida, as informações esportivas com mais detalhes. A gente já falou bastante, né? Mas temos aí muitas informações, né? Tanto em Inter quanto no Grêmio. Agora, atenção, vamos voltar a falar sobre uma história muito delicada que teria acontecido no domingo, de uma criança que foi abusada dentro de uma pizzaria, né, aqui na região metropolitana. Bom, Glauco Pazza, nós temos outras informações, inclusive daqui a pouco vamos conversar com a delegada que está à frente desta investigação. Mas nós conversamos com a mãe desta criança, né, e traz detalhes pra gente de como foi essa conversa aí, Glauco. Vamos fazer um apanhado, André, até porque a história é bem complexa, é difícil até de entender em determinados momentos, e aí o papel da polícia vai ser muito importante. Essa situação aí aconteceu numa pizzaria, aliás, uma pizzaria conhecida de Gravataí, tá? A família estava jantando quando 2 meninos de 9 e 11 anos foram ao banheiro e, ao retornarem, uma dessas crianças contou para a mãe que um homem havia entrado no local e tocado nela. O funcionário, que, segundo a polícia, trabalha neste local já há quase 3 anos, ou trabalhava, foi preso em flagrante. Inclusive, ele foi demitido. Nós conseguimos conversar com este garçom, com este funcionário. Ele deu a posição dele, a versão dele. Vamos ouvir. Eu não segui essas crianças, eu entrei primeiro dentro do banheiro. Entrou ali, entrei dentro do box. Essas crianças começaram de algazarra. Começou a gritadeirinha, falação. Eu não fiz nada. Não tava dentro do box. Na hora que eu abri o box do banheiro, uma das crianças estava mijando dentro da pia do banheiro. A única coisa que eu fiz, eu só peguei aquela água que estava em cima da pia, toquei nele. Única coisa.
Tá, então a versão, né, deste funcionário ou ex-funcionário, eu repito, ele foi demitido desta empresa, desta pizzaria. E nós conversamos também com a mãe do menino de 9 anos, que disse não ter dúvidas em relação ao relato do próprio filho. Vamos ouvir. Eu nunca mais vou esquecer de como foi o olhar do meu filho quando ele voltou do banheiro. Eu acho que, como mãe, a gente sempre toma todos os cuidados possíveis. Eu queria ter mais olhos, mais braços para poder estar sempre de olho no meu filho, e um minuto isso aconteceu embaixo dos meus olhos. Olha, André, relato dela ainda. Quando as crianças voltaram para a mesa, choraram muito, teve uma certa dificuldade esta mãe aí para contornar a situação. Depois eles foram para casa, as coisas se acalmaram, enfim. E aí aconteceu a prisão deste funcionário. Agora tem mais uma parte da fala da mãe que ela diz desconfiar já do histórico deste homem que é acusado deste abuso. Vamos ouvir. Eu acredito que essa não seja a primeira vez. Ele tratou as crianças de uma forma muito específica. Ele brincou com as crianças, ele sabia interagir, ele saiu do banheiro e seguiu trabalhando como se nada tivesse acontecido. Então, ele foi... Os meninos nos mostraram ele no salão trabalhando de volta 5 minutos depois. Bom, sobre esta questão, nós vamos conversar agora com a delegada Fernanda Generali. Delegada, a senhora me escuta bem? Boa tarde. Boa tarde, escuto sim. Delegado, muito obrigado por nos atender, um assunto extremamente importante. Delegado, o que a senhora já conseguiu apurar a respeito dessa investigação? O que a senhora já consegue trazer de novo? Qual é a linha que a senhora está seguindo nesse momento? Primeiro, a situação se deu a prisão em flagrante do indivíduo na noite de domingo, uma vez que logo após que essas crianças retornaram à mesa, contaram para os pais o que teria acontecido, acionaram então o gerente, e aí já foram dados inícios das diligências iniciais da investigação. Foram colhidas os depoimentos das pessoas que estavam envolvidas no caso. Delegada, eu vou pedir para a gente refazer o contato com a senhora, porque é muito importante a gente conseguir ouvir com clareza e, infelizmente, a internet tem esses problemas aí pontuais. Então, a gente vai refazer o contato com a delegada para a gente, né? Tem várias questões, né, Glauco? André, e uma das coisas principais... O andamento principais... da investigação, passado deste garçom... Diga. Uma das principais coisas, elementos, é a imagem, né? A imagem, ela está de posse da polícia, nós não tivemos acesso ainda, só para esclarecer, a imagem do momento em que este acusado vai até o banheiro, enfim. Mas não há, logicamente, imagem de dentro do banheiro. Então, esses depoimentos também vão ser fundamentais, né? Eu não sei como que, até a gente vai questionar a delegada se foi feito algum exame de corpo de delito, né? Tanto nas crianças conforme ou numa criança. Conforme a mãe, não havia sido feito. Pois é, isso é importante a gente esclarecer, porque auxiliaria também nesse processo, assim como a investigação do passado. Como disse, a mãe dessa criança já tinha dito de algumas percepções dela, não é verdade? Ela comentou isso na entrevista, né, Glauco? Exatamente. E até que ponto, a gente fica também na dúvida, né? O depoimento de 2 crianças, até que ponto isso pode ser levado em conta como determinante, como relevante, como um aspecto a mais, porque a gente sabe que criança às vezes se apavora e pode... Entendeu? A gente está aqui levando os pontos a serem considerados. Exato, né, André? E esse é o nosso, né, papel, Glauco. A gente está trazendo um fato aqui e sempre respeitando muito os dois lados, né? Afinal de contas, quem faz a investigação, quem aponta, né? Isso é polícia dentro de todo o processo da questão judiciária e judicial. Então, nós estamos trazendo aqui, estamos analisando, levando com muita seriedade, né? Tanto a parte vítima quanto a parte que está sendo acusada, né? É claro que é um fato que chama a atenção, é muito preocupante,
Mas é óbvio que a polícia vai encaminhar este processo com a investigação necessária e esses questionamentos que nós queremos fazer em termos de exame de corpo de delito. Isso é, até porque, percebam, é um local em que não havia, né, não tinha uma câmera de segurança dentro do banheiro. Então, há uma dificuldade, né, para a investigação se trazer à tona exatamente como que os fatos aconteceram. E é isso que a gente também quer questionar a delegada. Não sei se a delegada Fernanda Generali já está na linha. Daqui a pouco a gente vai conseguir conversar melhor com ela. Para quem não acompanhou, agora 12:04, estou conversando aqui com o colega Glauco Pazza, ao que, como a gente diz, isso é uma função jornalística, Glauco, né? O que teria acontecido? Não podemos afirmar porque não estávamos lá. Exatamente. Assim, né? Então, as informações que chegaram até a polícia é o que nós estamos trazendo aqui. 2 crianças, um menino de 11 e outro de 9 anos, não sei que parentescos eles têm, se são familiares ou não, foram até o banheiro na pizzaria e eles disseram que logo atrás entra um garçom e que teria molestado um deles. Assim que saíram do banheiro, um deles, né, o que foi vítima, contou para a mãe e aí a mãe voltou até a pizzaria. Não sei se eles chegaram a sair, voltaram de casa, não sei como é que foi esse roteiro. Mas aí o caso foi para a polícia. Este garçom de 23 anos ficou preso em flagrante. E foi até tarde da noite, inclusive a própria administração da pizzaria acompanhou, se colocou à disposição. Como era início de feriado, houve um deslocamento, me parece que foi para a delegacia de Porto Alegre, isso também que a gente quer esclarecer, que vai fazer está fazendo essa investigação. E por isso nosso contato com a delegada Fernanda Generali, nós tentamos conversar com ela, tivemos um problema com a internet, mas a gente já está refazendo o contato. Você falou uma coisa... Conversou... Desculpa, Glauco. A nossa equipe conversou, né, tanto com o garçom, se ouviu uma palavra dele, e também conversamos com a mãe desta vítima de 11 anos. Glauco. Você falou uma coisa bem importante aí. A empresa, a pizzaria, ela se colocou à disposição para colaborar. Agora, chama a atenção também a pronta rescisão de contrato, ou seja, a demissão. Confiou o administrador, o gerente, o dono, seja lá quem for, totalmente naquilo que foi falado pelas crianças? Tem algum indício de que ele poderia já ter feito alguma coisa nesse sentido? Tudo isso tem que ser apurado também pela polícia. Porque, então, o dono da pizzaria resolveu pela demissão sumária? Algum indício de alguma outra coisa? Ele teria, me parece que 11 meses já de trabalho nesta pizzaria. Nesse local. E pelas informações, até porque ele estava trabalhando, não teria, em tese, nada que tivesse, né, que o desabonasse, mas, logicamente, é um questionamento importante que se faz de alguma suspeita ou de algum outro problema ou até alguma outra vítima que possa surgir, né? Também esse é o momento da própria delegada nos explicar se apareceu, porque sabemos que são questões, né, Glauco, muito delicadas, muito difíceis. Imagina envolvendo criança, até que se consiga ter essa liberdade de abrir, né, de conversar com os pais ou então com as pessoas que são responsáveis por ela. Há todo um processo bastante difícil, sim, mas é a hora, daqui a pouco, quem sabe, até surge outras histórias no passado, não sei, estou trazendo questionamento, porque isto é normal que aconteça num caso, né, como esse, quando se envolve abuso. Delegada, a gente só conseguiu o contato dela por telefone. Delegada, a senhora fala aqui de Porto Alegre, a delegacia de Porto Alegre que está agora com este caso, delegada Fernanda Generali. Oi, bom dia. Bom dia, obrigado por nos atender. Nós estamos aqui com a delegacia de atendimento à mulher de Gravataí, que ficou responsável pelo caso. Ah, de Gravataí, ok. Delegada, a minha pergunta, assim, o que a senhora já conseguiu investigar a respeito deste caso? Qual é a linha de investigação nesse momento, delegada? Perfeito. Como foi feita a prisão em flagrante do indivíduo quando aconteceram os fatos no domingo à noite, já naquele momento se iniciaram as primeiras diligências investigatórias. Então foram ouvidos todos os envolvidos, inclusive foi tomado o interrogatório do suspeito, que apresentou a sua versão acerca dos fatos, negando qualquer espécie de abuso. E também já foram coletadas as imagens de câmeras de segurança e as crianças foram encaminhadas, porque na verdade eram 2 meninos, né? Um que teria sido abusado e o outro que estava acompanhando o amiguinho no banheiro. Então essas 2 crianças foram encaminhadas para as perícias já de verificação de violência sexual e avaliação psíquica para fins de produção de prova pericial, de uma análise
mais aprofundada, uma vez que essas crianças vão ser ouvidas por profissionais especializados naquela área do conhecimento que vão produzir um laudo pericial sobre a situação que passaram ali naquela pizzaria. Esse garçom, ele chegou a passar por algum tipo de exame que possa colaborar com a investigação, delegada? Não, em princípio não, porque não houve, pelo relato das crianças, só houve uma situação de um ato libidinoso. Então ele teria passado a mão na genital das crianças. Então isso não teria como se fazer nenhuma prova pericial específica. O que ele é encaminhado, sim, é para um exame de lesões corporais para verificar se não teve nenhuma lesão do momento da prisão. Mas relacionado ao fato em si, não há nenhuma prova pericial a ser produzida no suspeito. Apenas as crianças que serão submetidas, então, a essas avaliações posteriores. Bom, então, uma outra questão importante, delegada, que eu acho que é nesse momento em que se outras pessoas foram vítimas, outras crianças, também é um momento de procurar a delegacia. Não sei se a senhora já foi procurada por alguém? Perfeito. Nós já tivemos algumas informações de pessoas que gostariam de prestar esclarecimentos sobre o caso, não necessariamente envolvendo outras situações de abuso, mas sim sobre o fato em si. Mas, claro, é muito importante que, se houver alguma situação semelhante, se alguém ficou sabendo e, às vezes, deixou de fazer a denúncia, é importante que traga essa informação a conhecimento da Polícia Civil para contribuir com as investigações, inclusive para podermos verificar se essa situação já aconteceu em algum momento anterior ou não. Essas três pessoas são exatamente. São clientes, são funcionários do restaurante ou são de fora, delegado? Não, eram clientes do restaurante, estavam jantando no restaurante quando as crianças resolveram ir até o banheiro. Estavam na noite lá. Isso, o que nós temos nas imagens de câmera de segurança é que eles permanecem numa espécie de antessala, onde seria direcionamento dos banheiros feminino e masculino. E ali já o funcionário trava uma conversa com as crianças, cerca de uns 30 segundos, e depois ingressam, então, no banheiro masculino. Claro, lá dentro nós não temos imagens para saber o que efetivamente aconteceu. Esse é um elemento novo, né, André? É importante também isso aí. Delegada, só uma questão aqui. Esses depoimentos são fundamentais, porque, como a senhora já mencionou, a câmera não dá para mostrar tudo, né? Não tem acesso ao interior. É nessas contradições que se chega à conclusão ou não? Sim, essas contradições, claro, podem apontar outras linhas de investigação ou, eventualmente, né, desmentir alguma versão apresentada que a gente pode cotejar com outras provas que vão ser produzidas ao longo da investigação criminal. E por isso que é importante também, porque até então esse indivíduo ele não tem antecedentes policiais. Então, se alguém souber de alguma situação que possa dar um indício de que isso já teria acontecido antes, é muito importante essa informação ser repassada à Polícia Civil. A Polícia Civil, no caso, a Delegacia da Mulher de Gravataí, que está responsável por essa investigação. Agora, pela imagem que a senhora viu, delegada, ele conversa com esses dois meninos por 30 segundos e aí as crianças entram no banheiro e ele segue atrás. E quanto tempo que ele fica dentro do banheiro? Eles permanecem ainda alguns minutos dentro do banheiro. Nós estamos analisando ainda todas as imagens das câmeras de segurança. E o que se vê é que depois um dos meninos, que não teria sido a vítima, sai num primeiro momento do banheiro e fica aguardando novamente nessa antessala. E posteriormente a vítima e o suspeito que saem do banheiro. Certo. A senhora já teve acesso ao telefone desse acusado? Já conseguiu alguma informação ou mesmo de mensagens, e-mail? Não sei se a senhora já teve acesso ou vai ser encaminhado para a perícia? Nesse primeiro momento, quando é realizada a prisão em flagrante, todos os elementos que a pessoa esteja eventualmente carregando consigo, como, por exemplo, na maioria dos casos, o telefone celular, ele é apreendido. E, posteriormente, então, a gente analisa, eventualmente, a necessidade de remeter esse telefone celular para a perícia. Mas, por enquanto, ainda estamos analisando. Delegada, por uma questão técnica, e é bem importante, a senhora falou que a criança foi molestada. Nesse caso, a gente... É correto falar em investigado por abuso ou há algum outro termo técnico neste caso aí, delegado? Perfeito. Qual é a diferenciação que se faz? Nesse caso, tratando-se de criança e adolescente, menor de 14 anos, no caso,
Independentemente de haver uma violência ou uma grave ameaça, qualquer espécie de ato libidinoso, qualquer, como foi utilizado o termo, né, qualquer ato de molestar a criança ou adolescente, ela já caracteriza um tipo penal específico no nosso Código Penal, que é chamado estupro de vulnerável. Via de regra, o entendimento do senso comum é de que o estupro ele precisa ter uma violência, precisa ter uma grave ameaça para perpetrar o ato. Sim. Mas tratando-se de criança e adolescente, essas crianças não têm o discernimento para aceitar aquele ato, né, para dar o consentimento de forma válida. Então, qualquer espécie de violação já caracteriza esse tipo penal. Certo. Delegada, pelo que a senhora já tem da sua análise, pelo que a senhora já ouviu, a senhora já tem como, neste momento, nos dizer qual linha que a senhora deve seguir? Nós seguimos, então, entrevistando agora, durante a próxima semana, todas as pessoas que estavam envolvidas no local. E o principal, claro, como eu havia comentado, é aguardar o retorno dessas provas periciais que foram solicitadas, que é a perícia de verificação de violência sexual e a avaliação psíquica dessas crianças. A partir da resposta desses elementos é que se pode definir de uma melhor forma a linha de investigação. Eles já foram encaminhados para essas perícias, mas, claro, agora ainda demora um tempo até serem realizadas e aportarem os laudos na delegacia. Bom, delegado, eu não sei se o Glauco tem alguma questão, mas da minha parte eu já quero agradecer. Mais alguma questão, Glauco? Não, seria isso. Quero agradecer a delegada Fernanda Generali, da Delegacia da Mulher de Gravataí. Qualquer informação que queiram prestar, procurem a Delegacia de Gravataí, né, delegada? Não sei se a senhora tem aí um telefone também que a gente possa colocar na tela para a prestação de serviço, para quem quiser voluntariamente também ir até a delegacia e prestar o seu depoimento a respeito deste caso. A senhora teria um telefone, por favor? Perfeito. Para fazer a realização de qualquer espécie de denúncia, não precisa, é importante ressaltar que não precisa nem haver mesmo a identificação, ela pode ser feita de forma anônima. Correto. E aí os telefones gerais que nós utilizamos para isso é o 180, que é para a realização de denúncias anônimas, e o telefone 197, que é o telefone da Polícia Civil. A Delegacia de Atendimento à Mulher de Gravataí, ela funciona nos horários comerciais, né, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 até às 6 horas da tarde. Perfeito, mas eu acho que os 180 e 197 são importantes porque a pessoa, de maneira anônima, né? Em qualquer caso no Rio Grande do Sul, se tem alguma informação, quer prestar algum esclarecimento, depoimento, entra em contato com o 180 ou com o 197, que automaticamente a pessoa depois é orientada para mais detalhes. Delegada Fernanda Generali, muito obrigado, estamos à disposição aqui e seguiremos acompanhando. Uma boa tarde para a senhora. Obrigada e boa tarde para você. Muito bem, meio-dia, 16 minutos. Atenção, olha só. Uma quadrilha especializada em cometer furtos em lojas foi presa pela Polícia Rodoviária Federal em Eldorado do Sul. Aqui, o pessoal de Eldorado, da Polícia Rodoviária Federal, foi na tarde de ontem, na tarde de segunda-feira. Eles estavam num carro carregado, com mercadorias de 3 lojas diferentes, tipo de um arrastão. Vamos ao primeiro giro de notícias desta terça-feira. Os policiais abordaram um Palio com placa de Rio Grande na BR-290. 3 homens e uma mulher estavam no veículo. O grupo alegou que havia saído para comprar uma bola de basquete, mas os agentes desconfiaram da quantidade de roupas de marca dentro do carro. Tudo ainda com etiqueta e sem nota fiscal. Eles fizeram contato com as lojas e constataram que a mercadoria havia acabado de ser furtada de 3 empresas diferentes de Guaíba. Os 3 homens e a mulher que estavam no carro foram presos e as mercadorias devolvidas aos donos. 17 pássaros silvestres foram apreendidos em Capão da Canoa, no litoral norte, nesta segunda-feira. As aves eram mantidas em cativeiro dentro de gaiolas em uma casa. O responsável pelo local disse que não tinha licença para a criação dos animais. Os pássaros foram recolhidos pelo Batalhão Ambiental da Brigada Militar. Quer cuidar melhor do seu sorriso? Então você não pode perder esta oportunidade dos nossos parceiros da Sorri Fácil. A doutora Paula nos conta mais sobre como melhorar nossa autoestima com o sorriso. Olá, boa tarde. Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Paula Fernandes e hoje estou aqui para falar com você, que sofre com a perda de 1 ou mais dentes e tem vergonha de sorrir. Os implantes dentários da Sorri Fácil são a solução para você. Chegou o momento de você priorizar a sua qualidade de vida e conquistar o seu melhor sorriso. Estaremos te esperando com atendimento especial entre os dias 18 e 23 de outubro. No sábado, dia 23 de outubro, com horário
horário estendido até às 18 horas. Chegou a hora de voltar a ter a confiança para sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130 e ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Atenção aqui para esta história que eu vou contar para vocês. Mais um caso envolvendo racismo. Acredita numa coisa dessa? Sim, infelizmente é a nossa realidade. Porque um homem foi vítima de racismo dentro de um ônibus aqui no centro de Porto Alegre. E este caso aconteceu semana passada. E a vítima conversou hoje com a nossa reportagem. O colega Guilherme Roquete acompanha e acompanhou toda essa história e vai trazer em detalhes para a gente entender o que é que aconteceu, não é mesmo? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Conversei agora há pouco com o André pela manhã e vim exatamente aqui para o local onde aconteceu toda essa situação. O que aconteceu, André? O Andrei, o nosso caso, né, aqui de racismo, ele estava saindo aqui do camelódromo, né? Ele desceu pela escada no final do expediente, era por volta de 7 horas da noite, quando ele terminou o expediente na loja de tênis em que ele trabalha, caminhou aqui por esse percurso, aqui por esse trecho na calçada onde a gente está vendo e foi se posicionar para pegar o ônibus dessa empresa aqui que ele pega normalmente. Isso aconteceu no dia 5 agora de outubro, na semana passada. Quando ele entrou no ônibus, o André, ele só tinha uma nota de R$50. Apresentou ali para o funcionário disse, puxa, mas eu não tenho troco, e agora? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar aqui, quando tu tiver troco, então tu me dá, né? Tu me diz aqui enquanto eu vou te aguardar. O ônibus era para sair, 7h20. Só que o ônibus acabou não saindo às 7h20, ficou atrasando, ele achou estranho. 7h30, nada do ônibus sair, foi quando a Brigada Militar chegou, já entrou dentro do coletivo, pediu para que ele levantasse, revistou o Andrei e tirou o Andrei já algemado de dentro do ônibus. Ele não entendeu nada, não entendeu o que estava acontecendo, foi quando ele ouviu um policial falar para o outro, volta lá dentro do ônibus e vê se não tem uma arma. Vamos ouvir o que o Andrei nos contou desse detalhe. E aí o policial voltou e ele falou, não tem nada lá. E ele falou, nada, nem embaixo dos bancos, nem nada. E ele, não tem nada, já revisei tudo, não tem nada. Ele, então tá, só pegaram e me alcançaram, me levaram até a viatura, abriram o porta-malas e me botaram dentro da viatura. E aí, Guilherme? E aí, André, mesmo sem encontrar nada dentro do ônibus, em posse do André, porque ele também não estava com mochila, os policiais militares levaram ele até o posto da Brigada Militar na Praça 15. E lá ele descobriu o que tinha acontecido. Eu vou te contar esse detalhe agora, não sei se tem algum comentário para fazer. Não, conta, estamos aqui atentos te ouvindo. Então, o Andrei, segundo o que ele ouviu, e inclusive o que o pessoal da Brigada Militar comentou lá na Praça 15, disse o seguinte, o motorista do ônibus teria achado que ele era o assaltante que já assaltou o mesmo coletivo da mesma maneira a questão de uma semana atrás, ou 15 dias atrás. O cidadão que teria assaltado o ônibus chegou com uma nota de 50, fez a limpa e saiu. E o motorista achou que o Andrei, que é um trabalhador, que é comerciante, trabalha aqui no camelódromo, foi confundido justamente por quê? Porque ele, por coincidência, estava com a nota de 50 e o motorista, né, entendeu que ele poderia ser justamente o assaltante. Mas tem um outro detalhe aí, André. Também pelo fato da cor da pele, o André acredita que ele foi vítima, então, dessa situação constrangedora que ele passou. A gente tem mais um depoimento do André aí. Eu tava de boné preto com uma máscara e de corta-vento. Ele me identificou ser um ladrão por dois fatores. Ele botou ele mesmo falando, né? A cor da pele, querendo ou não, e uma nota de R$50. Agora, se eu não tivesse uma nota de R$50, eu não posso pagar nenhum motorista que eu vou ser ladrão, então. Porque alguém roubou com uma nota de R$50. Que coisa, gente. Que coisa. E ele tava com André... o corta-vento que ele falou? Ele tava com um corta-vento, é isso? O corta-vento é um tipo de jaqueta, André. Aquela jaqueta, né, de gominho, aquela que a gente usa nesses dias mais frios aí. Ela é uma jaqueta mais leve, mas que protege bastante do vento. Tipo colete, isso? É? Não. Tipo colete, mas ela é uma jaqueta completa, com as mangas também, né? Eu achei que pudesse ser um banner, uma jaqueta. Coisa. Tá. E aí como é que ficou esse E aí caso o que aconteceu? Não.
Aí ele estava lá, né? A polícia percebeu então que o Andrei não tinha nenhum antecedente criminal, ele não tinha nenhum tipo de passagem pela polícia, não tem envolvimento com nenhum tipo de situação de crime. Ele me contou, eu perguntei isso para ele, olha, André, até te peço desculpa por te perguntar isso, mas realmente, né, faz parte aqui do trabalho. Ele diz, não tem problema, eu não tenho realmente antecedentes, não tenho nada, não tenho bronca nenhuma. E foi vítima, então, dessa situação que ele acredita que, de fato, foi racismo, sim, porque o motorista da empresa teria entendido que ele era o assaltante que teria assaltado, né, há poucos dias atrás. Bom, o que ele vai fazer agora, André? Ele foi na polícia, não deixou barato, registrou a ocorrência e, inclusive, deve entrar com um processo contra a empresa. Já solicitou aqui, ó, as câmeras aqui do entorno do camelódromo que teriam flagrado justamente toda essa ação. Inclusive, o momento em que ele foi retirado, algemado de dentro do ônibus e colocado no porta-malas da viatura. E aí, André, tem uma outra situação que aconteceu que eu vou te contar agora. O Andrei, ele estava aqui na parada e ele é vendedor na loja de tênis aqui no camelódromo. E sabe o que aconteceu? Tinham 2 clientes para os quais ele vende que presenciaram toda a cena. Então, tu imagina o constrangimento dele no momento em que ele sai do ônibus algemado de... Pô, mas vem cá, aquele lá não é o cara da loja de tênis? Vamos ouvir o que o Andrei nos contou sobre isso. Desde esse dia eu não pego mais o ônibus. Eu evito pegar o ônibus, tanto Transcal quanto o outro. Eu tô indo só de Uber trabalhar. Se eu não vou de InDrive, eu vou de Uber. Vou e volto, se não de táxi. Ali tem um táxi que me leva. E, tu te sente como... Eu não... Entendeu? Eu olho para a parada, para aquele momento ali e fico pensando comigo, se eu pegar o ônibus vai acontecer de novo. Na verdade, eu trabalho com público, sabe, chefe? E eu tenho bastante cliente. Eu tenho uma loja de tênis e eu tenho bastante cliente. E tinha uns 8, 9 clientes meus que viram a situação na parada. São testemunhas, né? Meio-dia, 25 minutos. Para quem está chegando agora, não acompanhou, a gente vai explicar, rapidamente vai explicar o que aconteceu. Esse jovem, comerciante, trabalhador, sem passagem nenhuma para a polícia, ele entrou no ônibus. E aí conta, repete, o que aconteceu a partir do momento, Guilherme, que ele entrou no ônibus. O que é que ele fez? Entrou no ônibus com uma nota de R$50 para pagar pela passagem. Só que ele não tinha, o funcionário da empresa disse assim, eu não tenho troco. Então o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou sentar aqui do lado, vou esperar que mais pessoas cheguem. Não tem troco. O certo seria, claro, o certo seria isso. O certo seria isso, deixa passar. Mas aí ele ainda foi gentil. Ele disse, eu vou esperar tu chegar mais passageiros aqui até tu ter troco. E aí depois a gente acerta aqui, beleza. O André foi, sentou, ficou dentro do ônibus. Isso era por volta de 7h15 da noite. O ônibus era para sair às 7h20. Não saiu às 7h20. O André achou estranho. Não saiu às 7h30, quando ele saiu aqui do trabalho. E aí? O que está acontecendo? Por que está demorando? Foi quando a Brigada Militar chegou, abordou esse rapaz dentro do ônibus e o algemou. Mas o cobrador ficou com os R$50 do Andrei? Aí é que tá, isso não está bem esclarecido ainda, né? A gente não sabe exatamente se esse dinheiro ficou junto com o André ou se ficou com o cobrador. Mas o fato, André, é que esse aí também é um detalhe, né? Porque o que acontece? O próprio motorista do ônibus, segundo o relato do André, teria chamado a Brigada Militar porque achou que ele era um assaltante que assaltou o ônibus poucos dias atrás da mesma maneira, dando uma nota de 50, ficando lá dentro, fez a limpa. Mas apenas porque ele estava usando um corta-vento, uma jaqueta, por causa, segundo o André, da cor da pele, esse motorista teria então achado que é o mesmo cara que está aqui, quando na verdade não era. Quando na verdade se tratava de um comerciante, trabalhador, um jovem que trabalha aqui no camelódromo, tem uma loja de tênis e atua justamente aqui, que não tem nenhuma passagem pela polícia. Pois é, e aí não resolveram isso aí. E eu ainda continuo curioso para saber se nessa hora quem é que estava com os R$50, para saber até se devolveram para ele os R$50. Daqui a pouco, em meio a essa confusão toda, não se sabe. Bom, mas aí, não satisfeitos, aí então chamaram a Brigada Militar. E aí é algo que é extremamente grave, porque depois de averiguarem a situação do Andrei, eles ainda algemaram o Andrei, cujos clientes estavam ali do lado de fora assistindo tudo aquilo. E aí depois que ele foi algemado, eu não sei, qual foi o argumento, por que ele foi algemado, hein, Guilherme? Chegou a comentar contigo?
Sim, ele me contou o seguinte, que lá no posto da Brigada Militar, ali na Praça 15, o policial disse pra ele, olha, é o procedimento padrão, porque eles nos chamaram aqui dizendo que o assaltante estava armado dentro do ônibus. Esse teria sido o discurso, né, para acionarem a Brigada Militar. Disseram que havia um assaltante armado dentro do ônibus, apontaram pro Andrei como sendo esse assaltante, quando na verdade o Andrei sequer de mochila estava. E aí, por isso que eles o algemaram, colocaram ele dentro da viatura da Brigada Militar e levaram para o postinho que fica, vamos ver a linha aqui, ó, Júlio, desse outro lado, na diagonal aqui, tá? A gente vê o camelódromo aqui, se a gente pensar na diagonal, fica lá na Praça 15, do lado do Mercado Público, cerca aí de 1 quilômetro daqui, talvez nem isso. Foi para onde então o André foi levado. Lá os policiais constataram que ele realmente não tinha antecedentes, não tinha nenhuma bronca, e o André acabou liberado, nem foi fazer ocorrência na Polícia Civil, porque ele não tinha, justamente porque ser preso, né, André? Não tinha situação nenhuma, né? Aí depois os policiais então entenderam que, né, estava se tratando de uma situação que não era verdadeira. Pois é. Bom, e aí... O Andrei registrou ocorrência na Polícia Civil e ele diz, inclusive, que vai processar, a empresa vai entrar com ação. Mas a empresa tem um posicionamento sobre isso, né, Glauco? Exatamente. Temos posições da Brigada Militar e também da empresa Transcal. A empresa diz o seguinte, ó, que condena veementemente qualquer ato de racismo e discriminação. Apenas comunica que recebeu a informação, a Brigada Militar, através do 190, de que havia um suspeito dentro deste coletivo e que o atendimento foi dado pela Brigada Militar e que a empresa não foi notificada pelas autoridades de qualquer irregularidade. Já a Brigada, e aí presta atenção, a Brigada Militar disse que agiu dentro dos padrões previstos pela técnica policial e o indivíduo foi liberado pela guarnição no próprio local, uma vez que nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele. O que acabou de dizer exatamente aí o Guilherme Roquette. E a Brigada complementa dizendo o seguinte, que também condena qualquer ato de racismo ou discriminação. Aí pode ter uma outra posição, algum abuso de autoridade poderia ser, porque o questionamento que se faz é esse, por que algemado e por que colocado dentro da viatura, uma vez que a averiguação poderia ter sido feita, em último caso, ali dentro do ônibus mesmo, faz a checagem, exatamente, não tem armamento nenhum, né? Não tem arma, faz a checagem ali que eles têm, os policiais, condições para isso. Enfim, vai ser investigado, segue a investigação a partir de agora. Obrigado pelas informações direto do centro de Porto Alegre, ele, Guilherme Roquette. Um abraço, Guilherme. Muito bem, 12h30 agora, 12h30. Atenção para este assunto extremamente, uma questão de saúde pública. Não estamos nem falando da pandemia, mas um surto. Preste atenção. Pelo menos 2.000 pessoas, ou seja, 2.000 notificações de pessoas contaminadas aqui no Rio Grande do Sul. A Secretaria Estadual da Saúde, atenção, está monitorando surtos de diarreia e acredita que a causa é o norovírus. É isto? Norovírus? As autoridades agora querem saber a origem desta contaminação. Na reportagem a gente conta os detalhes. Esta mãe levou os 2 filhos ao posto de saúde de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, com os mesmos sintomas. Vômito e febre. E daí já 3 dias, né? Assim como os filhos de Júlia, moradores de 25 cidades gaúchas, foram identificados com a doença diarreica aguda. Além de diarreia e vômito, os infectados apresentam dor abdominal, febre e mal-estar, que podem durar até 5 dias. O tratamento requer hidratação, repouso e um velho conhecido, o soro caseiro. Você pega 1 litro de água, pode ser uma água mineral ou uma água fervida, e depois que ela esfria, você coloca 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher menor dessas de café de sal. Até hoje foram registradas 2.000 pessoas com sintomas e em pelo menos 9 cidades foi confirmado que a causa é o norovírus. As autoridades agora querem saber a origem da contaminação. Água e alimentos mal lavados são os principais suspeitos. A transmissão também pode ocorrer pelo contato com superfícies contaminadas. Até animais podem ser infectados. A prevenção é simples. Se houver qualquer dúvida da fonte da água, pelo menos a água para beber e para o suco, que ela seja fervida. Sempre que possível, higienizar bem os alimentos para alimentação. Lembrar de lavar a mão, que é o simples, né, antes de comer. E dentro das possibilidades, manter caixas d'água sempre higienizadas.
Pois é, gente. É isso aí. Nós estamos chamando a atenção para este surto, né? Já temos aí muitos casos no estado. O que eu acho estranho, Glauco, porque a gente percebe que neste momento de pandemia, né, do coronavírus, a higienização de mãos, né, tem sido muito diferente de antes da pandemia. Isso é evidente. Então, as suspeitas da água contaminada, que pode ser das caixas, da água, dos alimentos também, é muito importante ficar atentos. Porque, vejam, crianças, até animais. Tá? Então, são cuidados básicos. Limpeza de caixa d'água. Acho que isso é bem importante, essa limpeza de caixa d'água, que as pessoas providenciem. E vai aqui uma dica. Quem tem seguro de carro, quem tem seguro residencial, dá uma olhada no seu contrato, porque nas entrelinhas a gente tem uma série de serviços à disposição e nem se dá conta. E ali tem limpeza de caixa d'água. Já está incluído, você não precisa contratar alguém, tá, para fazer essa limpeza. Tá? Então, não precisa contratar ninguém. Então, você que tem seguro, dá uma olhada no seu seguro, porque está previsto, entre vários outros, serviço de chaveiro, seguro de carro tem isso, né, Glauco? Até tem serviços para residência. Então, uma dica só que eu estou dando. Agora, com relação ao soro caseiro, vamos colocar de novo aí a receita desse médico aí. Preste atenção. Você pega 1 litro de água, pode ser uma água mineral ou uma água fervida, e depois que ela esfria, você coloca uma colher de sopa de açúcar e uma colher menor dessas de café de sal. Até hoje foram... Muito bem, então olha só. André. 1 litro d'água. Pega 1 litro d'água, deixa uma água, né, límpida, obviamente. Deixa esfriar pega, se você ferveu a água ou não, pega água pura, coloca 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de café de sal. Mistura, tá aí o soro. Quem tiver já com, né, os primeiros sintomas, vômito ou diarreia, desculpe falar esses termos agora, mas enfim, uma prestação de serviço, imediatamente faça essa mistura. 1 litro de água, 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de café de sal. Mistura e tome. Sem falar que tem a solução pronta, que pode ser comprada na farmácia, logicamente que vai sair com um custo maior, mas cuidado, tá? Porque a desidratação, ela pode ser fatal. Então, por isso, atenção com o soro, né? Pois é. Então, vamos continuar atentos, acompanhando a higienização dos alimentos, limpando os alimentos, né? Higienização das mãos, porque pode pelo toque, né? Ali, como nós mostramos, pessoal que faz exercícios, né? Enfim, aquelas receitas básicas. Era só o que faltava. Nem vou entrar nessa questão aí. Mas, enfim, está dada aí a dica e a orientação e nós seguimos acompanhando e atualizando sempre aqui, né, Glauco? E atenção, na sexta-feira a gente foi até Cachoeirinha para mostrar a situação das ruas depois da suspensão do contrato com a empresa que fazia o recolhimento do lixo lá na cidade. Inclusive, conversamos com a secretária Aline a respeito, né, de como que ia acontecer a retomada do serviço de limpeza. Pois a Secretaria de Modernização Administrativa e Gestão disse que a coleta do lixo domiciliar foi retomada já no sábado, conforme foi nos dito, com 4 caminhões recolhendo resíduos que estavam acumulados. Outros 2 veículos já estariam a caminho, né, vindo lá do Paraná para reforçar esse trabalho. Lembrando que houve uma operação do Ministério Público, o prefeito Mick Breyer de Cachoeirinha foi afastado por 180 dias e a empresa foco desta operação é a empresa de recolhimento de lixo que também foi afastada e por isso durante uma semana o lixo foi acumulando. E aí a empresa que teve o segundo lugar, né, na licitação, assumiu e começou no sábado a limpeza. E a nossa equipe esteve agora de manhã lá em Cachoeirinha e as lixeiras da Rua Flores da Cunha, que é a principal da cidade, estavam de fato vazias. Mas ainda há muito problema por lá, inclusive você, morador de Cachoeirinha, pode mandar para a gente, porque as ruas laterais seguem com lixo acumulado. Eu espero que esse serviço de recolhimento esteja acontecendo hoje, inclusive, porque a promessa era de até amanhã, quarta-feira, está tudo normalizado, mas está meio difícil. Então, pessoal, pode mandar para a gente as imagens amanhã, quarta-feira, se ainda tiver lixo acumulado. Imagina uma cidade que ficou uma semana sem recolhimento do lixo, a situação. E uma vez que a gente mostra aí, né, esse surto de diarreia, a questão de higiene e limpeza pública é essencial para qualquer tipo de doença de contaminação. Feito o registro e feito pedido para que limpe o quanto antes as ruas lá de Cachoeirinha. Moradores de Cachoeirinha, manda para a gente a foto que a gente vai estar acompanhando. Tem imagem de hoje aí, essas imagens são de hoje.
Eu fico pensando e rezando para que nenhum cachorro apareça nesses lixos aí. Tá? Porque se ele rasgar essas sacolas aí, amigo... E assim, a avenida principal está limpinha, só que, né, o pessoal dos bairros também quer ter, né, precisa da rua limpa, não só pela beleza, mas higiene, né, o básico. Tá aí, ó. Muito bem. Agora, ô Glauco, vou te mostrar uma imagem aqui, quero ver se tu descobre. Uma fila, mais uma fila. Olha só, começa ali no acesso a Unicinos em direção a Porto Alegre. E vai. Ué, e deu vai, acidente? E Foi vai, isso? e vai, pelo acostamento, e vai, e segue. Olha, acho que dá uns 3 quilômetros e ali vai se acumulando. Vai chegando em Sapucaia, vai se acumulando. Vacinação, é isso? Não é vacinação, Ah, tentativa 1 errada. Aí, e segue. Que é isso aí, rapaz? Zoológico de Sapucaia do Sul. Sabe que inventaram 2 horários para acessar o zoológico. Olha ali, a fila de carro já começa ali antes da churrascaria. Bem antes, ali bem no acesso ao Unicinos. O que aconteceu? O zoológico abriu 2 horários, 2 janelas para o pessoal acessar, independente do número de pessoas. E agora à tarde vai ter um outro horário também. Se o pessoal puder me ajudar, já me diz. Da manhã já foi, mas à tarde vai ter uma janela. Só que assim, é 1h30 para entrar, então todo mundo se acumula. Fica 20 minutos lá dentro e tem que sair. E aí o pai diz para os filhos, te prometo, dia da criança, eu vou te levar no zoológico. Aí chega naquela fila. Agora diz que já não tem mais fila. E a gente mostra isso porque, poxa, é a BR-116 mesmo que a pista lateral, é um perigo, né? Um perigo muito grande. Então aí, olha quanto carro parado enfileirado. E agora à tarde, eu não sei se o pessoal vai poder me ajudar, mas agora abre das 2 até as 13h30, isso vai ficar aberto. Então vai ter mais, aí vai ter aqueles que estão saindo, porque na verdade quem entrou de manhã pode ficar até as 18. Né? Então é isso, pessoal, se divirtam, mas com todos os cuidados básicos e com o trânsito também, tá certo? Isso mas mesmo. Tá aí feito o registro, foi agora de manhã esta imagem, feita por nosso telespectador na BR-116. Olha só o número de carro. Eu não sei como é que tá lá dentro a aglomeração, mas que tinha gente, tinha. É um congestionamento animal esse. Esse é o Glauco Passa. É o Condor Passa. Muito bem, olha só. Todos os dias a gente dá notícia de droga apreendida pela Polícia Rodoviária Federal, pois esta é mais uma apreensão realizada numa estrada aqui do Rio Grande do Sul, só que desta vez os agentes encontraram uma outra coisa dentro do carro. Eu quero saber o que é. Vamos a mais um giro de notícias. 230 quilos de queijo ralado foram apreendidos pela PRF em Pelotas, no sul do estado. A mercadoria estava em um mob abordado na BR-116. O queijo uruguaio estava sendo transportado sem nota fiscal e sem desembaraço aduaneiro. A carga foi apreendida e o condutor de 43 anos vai responder por descaminho. O mesmo ladrão já furtou o mercado 3 vezes em Capão da Canoa, no litoral norte. O último furto aconteceu na quarta-feira da semana passada e a imagem está sendo divulgada agora pelo proprietário do estabelecimento. O homem entra, anda pelos corredores e pega objetos. Depois põe no bolso e vai embora. O ladrão já está sendo procurado. Antes de falar do comentário do queijo, só fazendo uma correção aqui, ó, à tarde os portões lá do zoológico abrem das 2h30 até as 5 da tarde e a permanência é até as 18, tá? Então das 2h30 às 5 fica aberto para entrar. Pessoal, cuidado. Sobre o queijo ali, gente, o queijo apreendido dentro do carro, hein? Como que Glauco Passa? Qual seria o comentário de Glauco Passa? Haja rato para tanto queijo. Eu adoro queijo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tem uns que às vezes são uma droga. É verdade. Hein? É ou não é? Eu vivi para ver um carregamento de queijo ralado, é isso? Quem se ralou no caso foi o... Né? Pá, mas o cara, eu não sei, mas era queijo assim para dar e vender. Meu Deus. Né? Esse não vai acabar em pizza. Aonde é que foi essa apreensão local? Foi aonde? Deve ser na fronteira, deve ter trazido do Uruguai, é isso? Foi trazido do Uruguai, eu não cheguei a pegar o local. Trazido do Uruguai, tá ali a frase. É que, gente, e é mesmo, o Uruguai tem queijos maravilhosos, tem muita coisa. Pelotas, certo, estava vindo ali de Pelotas, estava vindo de Rio Branco, né? Estava vindo de Rio Branco. Agora, essas compras, né, todas elas têm um limite, não só de bebida, mas também, né, Agora é o seguinte, quer trazer bastante coisa? Passa ali na ponte Barão do Rio Branco, que fica entre a cidade de Rio Branco e Jaguarão, passa na Receita Federal, acerta as contas com a Receita e viaja tranquilo e vem embora. Mas aí que está o problema, né? Aí que está o problema, Glauco.
Na dúvida, faz isso. Em alguns casos, não tem nem a taxa. Enfim, esclarece, meu. Né? Mais simples, vamos pelo correto, não é verdade? Uma quantidade Na verdade, a polícia abordou eles tudo isso de queijo, hein? Aí o condutor disse, o pessoal da massa tá vindo lá atrás. Sim, e o do molho mais do ainda. molho mais atrás ainda. Então, assim, aquela quantidade que você compra para você consumir não é o problema. O problema é isso, esse é o contrabando. Quando você traz isso tudo para revender, aí que se transforma num crime. 12h 43 minutos e atenção para estas imagens, e são fortes. Muito fortes. Tá? De um cachorro, mais um caso de cão, um cachorro que foi resgatado pelos bombeiros em Bento Gonçalves. Ô Glauco, conta pra gente o que fizeram com esse cachorrinho, tia? Olha, eu vou contar, tá? Mas é difícil de explicar, de justificar. A gente tá vendo as imagens aí do momento em que foi salvo esse bichinho. Mas que isso? Ele tava dentro desse saco aí, tá? Eu vou te contar que é o seguinte, O casal estava passando por ali, esse bicho já estava dentro de um saco, foi jogado de um barranco, tá? Mas que barulho! E aí o casal ouviu alguns barulhos estranhos, chegou a suspeitar, poxa, de repente, será que é algum bebê que está dentro desse saco? Acionou o corpo de bombeiros, policiais foram até ali, né? Os bombeiros foram até esse local, aí fizeram o resgate, estava aí, ó. O bicho estava dentro do saco, ele estava machucado, com problema na coluna, desidratado, completamente abatido, dá para ver nas imagens a situação dele. E foi encaminhado a uma clínica veterinária. Recebeu já o apelido de Coragem, também pudera, né? Por tudo que passou. E agora o casal, este que encontrou, está esperando para dar uma destinação, de repente, a adoção desse bichinho por alguém que esteja interessado. O fato é que quem puder colaborar para o tratamento do Coragem, ou da Coragem, né? Tá aí, ó. Tem um contato aí que é o 5499694-3049. Vou repetir, 54, que é a região da Serra, 99694-3049. É o contato da Larissa, que é a mãe, digamos assim, provisória do Coragem. Esse bichinho aí que o pessoal fez uma crueldade terrível. Não, olha, às vezes a gente vê esses... A gente chega numa idade, Glauco, que a gente não mata nem formiga, né? Não é. Eu acho que a vida ensina pra gente o quanto que é, né? O quanto que é ter uma vida, né? O quanto que é ter uma vida. Qualquer bichinho tem que ser tratado, tem que ser cuidado. Agora, eu fico pensando o seguinte, o que passa na cabeça de uma coisa, só dizendo coisa. Não vou nem chamar de animal, porque eu não vou elogiar. É de uma coisa. Uma pessoa que faz isso, não quer um bichinho, pelo amor de Deus, vai atrás, vai passar trabalho. Não, prefere o trabalho de botar num saco. Consegue dormir uma pessoa assim, mas tinha que ser preso mesmo. E, infelizmente, essas pessoas que agridem animais ainda conseguem se escapar. Só que a lei prevê que maltratar animais é 5 anos de reclusão. E enquanto não botarem na cadeia e deixar 5 anos, vão continuar fazendo. Porque, não tem nada, não tem aquilo. E não conseguem pegar quem faz. Agora, ter esse trabalho de botar numa sacola, de jogar... Que coragem tem para dormir de noite? Planejar, porque ele foi jogado de vários metros de altura. Mas pelo amor de Deus, gente, vamos pensar mais nas coisas. Tem tanta gente querendo, vai pedir ajuda. Por favor, mas tem que botar na cadeia. Maltratou animal, cadeia. 5 anos a lei prevê isso. O presidente da República apresentou o ano passado, né, no final do ano, essa alteração, 5 anos de reclusão. Quantas pessoas estão presas hoje por maltratar bichinho? Pois é, mas é que nem quem mata a gente está preso às vezes, né? Mas enfim, um dia a justiça vem. Você que maltrata bicho, um dia vai ter que se acertar. 12h e 47 minutos. Bom, a segunda maior festa literária do estado. Vamos mudar um pouquinho de assunto, a gente tem que falar de tantas coisas importantes e boas que a gente tem aqui no estado. É que a gente fica alterado. Olha, é difícil a gente ver um cãozinho sendo maltratado, um cãozinho, qualquer outro animal, né? Poxa vida. Vamos respirar um pouquinho? Vamos ir até a região central do estado? Hein? Vamos. Santa Partiu. Maria, Opa! Da Boca do Monte. A segunda maior festa literária do estado está de volta ao coração de Santa Maria. São 30 bancas para se visitar. Sem dúvida, né, Glauco? Uma ótima opção de passeio neste feriado e também nesses dias que seguem. Olhos atentos e mãos curiosas. Essa é a reação de quem passa pela Praça Saldanha Marinho em Santa Maria. Eu tenho que tocar, abrir o livro. Aí, se eu gosto, eu leio ali.
Se me interessou, ele vai comigo. Depois de uma edição totalmente digital, o papel volta a tomar conta da praça e com novidades. Em 2021, a Feira do Livro de Santa Maria faz um convite, um passeio entre a imaginação, a história e a cidade. Santa Maria surge muito em função da Rua do Acampamento, a Avenida Rio Branco e, consequentemente, a Aviação Férrea, porque sem ela nada seria. E aí a gente fez esse passeio com a história desta avenida que nós estamos agora. E pelos trilhos da memória é possível viajar no tempo por 20 minutos. A Paula trouxe a mãe e a filha. Porque minha mãe não costuma sair de casa, eu consegui tirar ela de casa para vir no trenzinho hoje, para passear. Adorei, voltei minha infância, né? A Feira do Livro segue até sábado, 16 de outubro. O ponto de embarque, você já sabe. A praça é o ingresso para o universo da literatura e da imaginação. Eu vim, andei, gostei e quero que vocês venham também. Vai até sábado, não é verdade? E também pode ser visitada pela internet. Então, tá aí. Boa opção até o final de semana ou pelas redes sociais. 12h49, olha só. Você gosta de economizar? Então deixa eu te dar uma dica. Quem é associado do Plano Ângelos tem uma série de benefícios para levar um estilo de vida mais inteligente e com economia. Entre eles está o Clube Ângelos, que é um clube de vantagens que disponibiliza descontos em diversos produtos e serviços. Gente, vale a pena vocês conhecerem. São diversos produtos muito interessantes. Como no caso, por exemplo, Burger King. O associado tem preço especial em diversos lanches. Além de diversas lojas, serviços como 15% de desconto na Centauro, até 25% de desconto nas lojas Marisa, produtos Natura com até 35%. Isso são alguns dos produtos, né, que a gente está apresentando aqui, como, por exemplo, alguns produtos das lojas Ponto Frio e também do GNC Cinemas, que também são parceiros do clube e tem descontos especiais para o associado. Então, por isso que é importante entrar, vai aqui no www.angelosclube.com.br e conheça os outros parceiros também, né? É incrível. Então, né, está esperando o quê? Associe-se ao Plano Ângelos. Tenha esses diversos outros benefícios. Acesse o endereço que eu disse aqui na tela e saiba mais em angelosclube.com.br. Daí, Clube Ângelos, tá? Entra e descobre, porque tem muitos, mas muitos parceiros do Clube Ângelos que certamente você vai gostar. Vai lá. Bom, agora, deixa eu chamar o Glauco, porque eu quero apresentar, eu conversei, Glauco, com um diretor do nosso querido Banrisul, e é muito bacana porque o Banrisul, ele está oportunizando, a gente conhece essas startups que são... Startup é a origem de uma empresa e tem muito jovem que está com não só jovem, mas muitas pessoas com as startups, porque são aquelas empresas que tu tem uma ideia, né? E aí tu começa com essa ideia e hoje ela se... Quantas empresas conhecidas iniciaram lá como uma startup? É um embrião, né? É um embrião. E o Banrisul está estimulando para empresas na área financeira, está inclusive oferecendo, disponibilizando locais para essas empresas crescerem. Claro que tem uma seleção, o edital em breve vai ser apresentado, mas a gente já vai ter um pouquinho aí, adiantar um pouco dessa oportunidade, que é a segunda vez que o Banrisul está oferecendo. Então preste atenção aí, porque é muito interessante. Nós temos uma grande notícia a apresentar, principalmente para aquelas empresas, as pequenas empresas ainda, aquelas que recém estão nascendo, mas que querem direcionar a sua pesquisa, o seu trabalho para a área financeira. Que o Banrisul vai abrir, a partir de agora, uma oportunidade para um segundo ciclo, ou seja, trazer essas pequenas empresas, essas startups, aqui para dentro, para desenvolver esse projeto
aqui dentro, doutor? É um evento público e vai Brasil inteiro, e isso a gente vai ter o orgulho de informar agora no último trimestre do ano, e a gente busca que centenas ou milhares de empresas sejam inscritas para passarem por um processo de seleção para o nosso segundo ciclo. Custo zero. Esse processo de aceleração é patrocinado pelo banco. A gente está falando hoje aqui desse espaço físico que a gente chamou de Banritec, espaço físico que foi recentemente inaugurado e que vai ser utilizado dentro da estrutura do Banrihub para poder ajudar a equipe do banco a acelerar empresas que estão nascendo a conseguirem crescer e chegar da melhor maneira possível ao mercado. Uma startup é uma empresa nascente. Existem diversos ciclos, onde é o ciclo inicial, ela vai amadurecendo, vai crescendo, aí ela passa a ser um perfil maior, até a hora que ela fica pronta para ir no mercado, onde existe vários investidores querendo procurar. Fintech basicamente seria uma empresa voltada à tecnologia e finanças. Eu conversei com o diretor de crédito do Banrisul, doutor Oswaldo Lobo Pires, que tem um sangue gaúcho também, então sabe o quanto que o Banrisul faz parte da nossa história, da nossa memória. O banco que completou agora, em 2021, 93 anos, não é verdade? Completou 93 anos, é um marco. Poucas instituições têm esse privilégio. Estamos orgulhosos pelo nosso passado, mas muito empenhados em ter cada vez mais um futuro de sucesso. Acompanhem com a gente todo esse processo de edital. A gente vai estar apresentando aqui no SBT. Muito obrigado por conversar com a gente. Um prazer. Muito bem. E o novo técnico do Grêmio, hein, Glauco? Já foi escolhido? Tu já foi escolhido como técnico, não? Eu fui escolhido, mas me parece que a aceitação não foi muito boa. E continua a busca. Quem será? Quem será? Hã? Muito bem. A gente volta logo depois do intervalo. Entra em campo, Matheus Schenck e Glauco Pazza. E aí, que gurizada é essa? Tem gente ali, Schenck, que eu não consegui decifrar. Eu também, confesso que não. Mas esses são os jogadores da dupla Grenal, jogadores do atual elenco de Grêmio e também atual elenco do Internacional. Ô, Glauco, eu queria depois que o Luciano e o pessoal ali botassem de novo a tua foto. Eu achei muito fofinho. Eu sou fofinho. Não, foi, né? Verdade, sim. Tá, vamos falar de coisa fofa, Glauco? Vamos, Vamos falar de presente pra torcida do Internacional. Tá com a camisa aí, não? Claro, rapaz. Tá aqui na mão, olha aqui. Tu queres explicar como faz? Quer que eu explique? Como é que é? Eu queres que tu explique. Tá bom. Olha só, essa camisa que tá na mão do Glauco aí pode parar na mão de você que tá em casa. Basta para você fazer duas coisinhas muito simples. Primeiramente, vamos botar o vídeo, João? Quem é esse jogador que vai aparecer no vídeo aí? Deixa eu ver. Bota aí. Ó, é o cara... Mas tem 500 mil ali no vídeo. Calma, ansioso. Calma. Ali, ó. Esse aí, ó. Quem é esse gurizinho aí? É o Messi. Falando português? Ué, cara, jogando aqui. Ele é gênio, ele fala qualquer língua. Tá bom. Mas não é o Messi.
Não. Tá, olha só. Você vai ter que adivinhar quem é esse gurizinho aí, tem essa coisinha fofinha aí, pequenininho. Ele joga agora. Joga no Internacional. Ao longo dos próximos dias, a gente vai dar dicas pra você, beleza? Até sexta-feira. Sexta a gente revela quem é. Não é o Guerreiro. Não é o Guerreiro. Porque não joga mais no Inter. Não é o Bruno Mendes também. Não é. É alguém que fala português. Já é uma dica, né? É o começo. Tá, sexta-feira a gente vai revelar pra você, mas já vai ter um post nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, pra você participar, comentar e dizer quem você acha que é. Daí na sexta a gente revela alguns dos vencedores. São 5. Os 5 primeiros que acertarem vão pra próxima etapa. Achou que era fácil, né, seu Glauco? Não. Tá, amanhã a gente vai te contar qual é a próxima etapa, beleza, Glauco? Pois é, mas o que vai ter de chute... Tá, pera um pouquinho, vamos parar tudo. Volta pra mim aqui. Eu sempre quis falar assim. Volta pra mim. Tava tão bom. Bota no ponto fofinho, aí. né? Glauco, a tua foto. É a coisa mais fofa que a gente vai ver hoje. Coisa querida. Eu era bonito, né? Era mais bonito. Mas pena que cresce, né? Um abraço pro pessoal do Rissul, lá do bairro Feitoria, que tá na nossa audiência aqui. E agora, isso aí é o seguinte, ó. Isso aí é tão bonito, mas tão bonito. Pode deixar o resto do programa aí que eu fico A gente vai falando com a foto aí. Fica de abajur. Coisa linda, né? A gente corta retrato. Glauco, o técnico do Grêmio. Vamos lá, então, falar sério. O técnico do Grêmio tá em Fortaleza, Glauco. É, o Thiago Gomes. Exato. É isso. Mas será que vai ser ele? Sabe o que vai acontecer? Olha, ele chegando em Fortaleza aí. Sabe o que vai acontecer? O termômetro pode ser essa quarta-feira. O jogo do Grêmio, tá? Porque é aquela história, procura um, não dá, procura outro, não dá. Pode ser o Thiago Gomes. Mas será que não é uma bomba muito grande para ele tentar desarmar? Sim, mas e aí, meu amigo? Se vier o resultado, se ele conseguir abraçar o vestiário, que nesse momento vai ser difícil, reta final, água batendo no queixo... Sabia que ele vai ter um problemão para tentar desatar esse nó que tá esse Grêmio, né? Ele tem vários desfalques para o jogo de amanhã, o Grêmio vai bastante desfalcado. O Douglas Costa tá fora, Thiago Santos tá fora e o Rafinha tá fora. O Rafinha por causa da expulsão. Inclusive a gente vai botar daqui a pouquinho aí o vídeo do Rafinha. Olha aí para você. Surgiu nas redes sociais ontem uma torcedora do Santos gravando aí os momentos finais do jogo. E ela pega justamente o momento que o Rafinha agride o Gandula, Glauco. Que cena, Glauco. Eu fiquei pensando, vendo depois de acontecer essa imagem aí, na Europa ele faria isso? Acho que não, né? Que mau exemplo, Rafinha. Eu sei que o Grêmio tá nessa situação, mas isso aí não se faz. Não, mas que ele é o capitão do time, ele é o cara mais experiente ali, é um dos mais experientes do elenco, né? Que bobagem. Não, foi mal, Rafinha. Vamos falar de coisa boa, Glauco? Vamos, de Glauco. Vamos falar então. É isso? Não, quase. Não é do Glauco. Tá. Quase. Daqui a pouquinho a gente bota a tua foto de novo, não tem problema. Tá bom, isso aí. Vamos falar então do Internacional que venceu a Chapecoense por 5-2 e o Yuri Alberto atacou de apresentador. Tá quase tão bom quanto tu, Glauco. Olha aí. Torcida Colorada, eu estou aqui de novo para o toque de 5 segundos. 1. O reencontro com a torcida colorada. 2. Hat-trick do Yuri Alberto. 3. Gol do Tyson no Beira-Rio. 4. Gol na estreia do Cadorini. 5. Um domingo maravilhoso no Gigante. Vamos. A gente tem torcida, a gente joga da mesma maneira que a gente vem jogando. Concentração lá em cima. Lá em cima. Lá fora ninguém nos tira a bola. Ninguém nos tira a bola lá fora. É nós lá dentro. É nós lá dentro. Eu confio em todos vocês. A gente com a volta do público nos motivou bastante. O resultado não pode ser o melhor. O gringo. Glauco, quem tem Yuri Alberto precisa de guerreiro? Não precisa de guerreiro. Na verdade, o guerreiro já saiu do Inter. Essa é a sensação que eu tinha. Depois daquela polêmica, lembra? Que o guerreiro estava de saída e teve que vir a público dizer, não, eu tô ficando. Olha aí, essa é a nota que o Inter divulgou ontem à noite para dizer que o Guerreiro está afastado e vai acertar essa rescisão amigável. Ele custa 800 mil por mês, Glauco, que é mais ou menos o que tu ganha aqui no SBT, né? A diferença é que o Guerreiro não tem rendido, né? É um pouco menos do que eu ganho, na verdade. Um pouquinho menos. Tu não sabe nada.
Mas você rende muito mais do que o Guerreiro. De fato, acho que o Inter acerta, né, Glauco? Em rescindir agora do que esperar dezembro, gastar mais dinheiro. Até o Guerreiro tá lesionado de novo, né, Glauco? Ele voltou a sentir os problemas no joelho direito, que é o mesmo que ele teve cirurgia no ano passado. Então, é mais fácil rescindir agora amigavelmente, todo mundo fica bem, o Inter segue sua vida, o Guerreiro segue sua vida, quem sabe, para voltar para o futebol peruano. Acho que é melhor para todo mundo. Mas alguma ele quer recuperar, né? Quer recuperar, eu acho. Ele quer jogar a Copa do Mundo ainda, né? Alguma semelhança com o caso Maicon, né? Verdade. Porque assim, ó, uma parte acha que não dá mais, a outra concorda, então tá, vamos romper amigavelmente. Tá? Com a diferença que o Maicon talvez ainda faça falta porque o Grêmio não tem outro, né? Sim. Mas o Guerreiro não. O Guerreiro Agora, tá vendo do banco o Yuri brilhar, né? Como é que é? Um chamado aqui. Schenck, desculpe te interromper. Infelizmente, no futebol, às vezes, a gente tem que dar algumas notícias que não são lá muito boas, né? Eu sei que é um dia de feriado, as pessoas querem aproveitar, mas infelizmente nós temos que mostrar isso. Essa imagem que vai aparecer agora na sua tela, pode disparar, por favor. Realmente é um caso constrangedor que a gente está vendo. Essa criança brincava de que isso aí, hein? Coisinha feia, coitadinho. Que isso, rapaz? Ele brincava de filme de pavor. Eu era loirinho, é uma criança sueca, Pai, né? eu me concentrei todo pra Sem saber cueca, quem que era, que iria falar. É a minha avó, que né? Que coisa horrível isso aí. Com essa aí eu vou me despedindo aqui. Só lembrando da camisa, tá, pessoal? Tá bom. Vamos amenizar o ambiente. Tchau. Gente, vamos encerrando aqui. Muito obrigado pela audiência, a companhia de todos. 19h20 tem o segundo edição. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Um feliz Dia das Crianças, um bom feriado e até amanhã.